Vamos começar a nossa aula de MMC? Bom, primeira coisa, você precisa saber o que é MMC. MMC. Esse M é de mínimo, ou seja, menor. Esse M é de múltiplo. E esse C é de comum, que significa igual. Então, MMC significa mínimo, múltiplo, comum. Como é que nós vamos fazer esse esquema? Presta atenção. Você vai precisar lembrar de um conteúdo chamado fatoração. Você lembra como é que é fatoração? Tem uma aula aqui sobre fatoração, mas eu acho que dá para você pegar daqui sem assistir a aula. Presta atenção. Eu vou te pedir para calcular o MMC de 4 e 5. Agora presta atenção. Tá vendo como é que é o esquema aqui que está sendo escrito? Ó, MMC com letras minúsculas. MMC, abre parênteses, coloca os números dentro, separado com vírgula, fecha parênteses. Isso dali você tem que lembrar que significa o cálculo do MMC. E agora que está o barato. Como é que nós vamos calcular o MMC disso daqui? Você vai escrever esses dois números aqui, ó, 4 e 5. E vai fazer um traço de fatoração. Lembrou? Isso aqui você não vai ler 4,5, tá? Isso aqui não é um número com vírgula, não é um número decimal. Isso aqui são dois números separados por vírgula, 4 e 5. E agora presta atenção. Você lembra quais são os números primos? Tem uma aula aqui também de números primos, mas você consegue memorizar esses números primos, pelo menos os que mais vão ser usados. Presta atenção. Quais são os números primos? Estão aqui, ó. Olha eles aqui em cima, ó. São eles, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses são os números primos. Aí eu vou escrever os números primos aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Os números primos continuam, tá? Por isso eu coloquei uma vírgula e reticência aqui. Agora, olha que legal. Eu vou começar perguntando pelo primeiro número primo, que é o 2. E aí a pergunta vai ser assim, ó. Dá uma olhada aqui nesses números. Algum desses números aqui pode dividir por 2? Ou seja, algum desses números aqui é múltiplo de 2? Sim, o 4 é. Se você tem múltiplos de 2, você vai escrever o número 2 aqui do lado, ó. Então presta atenção que isso aqui é a primeira linha. Então vamos lá, de novo, na primeira linha o que você vai fazer? Você vai escrever, ó, o número 4 e o número 5 e vai fazer a seguinte pergunta. Algum desses números aqui pode dividir por 2? Ou seja, se dividir o 4 por 2 vai deixar resto zero? Ou melhor ainda, será que o 4 está na tabuada do 2? O 4 está na tabuada do 2. Então você vai escrever o 2 aqui do lado. Depois, quando você escreve o 2 aqui do lado, e o que significa esse 2 aqui do lado? Que um desses números é múltiplo de 2, certo? E aí, quando você escrever o número aqui do lado, você vai fazer o quê? Você vai fazer a conta. Então, vamos começar aqui com 4. Ó. Primeiro, eu vou fazer a conta aqui com 4. Eu vou pegar esse 4 e dividir por 2. O 4 pode dividir por 2? Pode. Então, eu vou fazer a divisão. 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. Concorda? E essa resposta você vai colocar embaixo dele. Então, olha como é que funciona aqui, ó. 4 dividido por 2, 2 resposta embaixo dele aqui. Separo com a vírgula. Agora presta atenção. O 5 pode dividir por 2? Não. O 5 não está na tabuada do 2. Ah, mas se eu colocar vírgula... Não, mas não. Não precisa colocar zero e vírgula. Aí você tem que lembrar a aula de divisores. Divisores naturais, certo? Então, olha só, o 5 não está na tabuada do 2. Então, você não vai dividir. Você não vai pegar 5 e dividir por 2 e colocar 2,5 aqui. Não pode. Então, ó, o 5 não está na tabuada do 2. O 5 não é múltiplo do 2. Sabe o que você vai ter que fazer? Repetir. Eu vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque o 5 não é múltiplo de 2. Pronto. Agora, olha o que você vai fazer.
Você vai agora esquecer a primeira linha, esquece. E você vai olhar para esses dois números e vai fazer a pergunta de novo. Tem algum número ali que é múltiplo de 2? Tem. O 2 é múltiplo de 2. Então você escreve o número 2 aqui do lado para dizer que sim, tem um número ali que é múltiplo de 2. E agora você vai fazer a conta. Vamos começar aqui pelo 2. 2 pode dividir por 2? Pode. Então você faz a divisão. Quanto é que dá 2 dividido por 2? 2 dividido por 2, 1. E a resposta você coloca aqui embaixo. Pronto. Agora vamos para o 5. O 5 pode dividir por 2? Não. O 5 nós já vimos que não pode dividir por 2. Então o que você vai fazer? Repetir. Vou repetir ele aqui. Pronto. Agora você vai esquecer essa linha aqui, hein? E você vai olhar para essa nova linha e vai fazer a pergunta novamente. Tem algum desses números aqui que pode dividir por 2? Lembrando que, presta atenção, quando que essa conta vai acabar? Essa conta vai acabar quando tudo chegar no 1. Olha, essa parte aqui já chegou no 1, acabou. Agora nós queremos que esse 5 chegue no 1. Então vamos lá, faça a pergunta. Algum desses números aqui pode dividir por 2? Não, não pode. O 1 não pode, o 5 não pode. Se não pode, eu não vou escrever o 2 aqui do lado. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o número 2 e eu agora vou fazer a pergunta com o próximo número primo, que é o 3. Então vamos fazer a pergunta. Algum desses números aqui pode dividir por 3? Ou seja, esse 1 você nem precisa perguntar mais, né? O senhor já acabou. Olha para o 5. O 5 pode dividir por 3? O 5 está na tabuada do 3? Não. Então você não escreve o 3 aqui. Você faz o quê? Você elimina o 3 e pergunta com o próximo. Professor, vou perguntar o 4? Não, você não vai perguntar o 4. Você pode até perguntar, mas vai dar em nada. Então, olha só. Pergunte apenas com os números primos, porque é fatoração em números primos, certo? Então vamos lá, você já viu isso lá na aula de fatoração. Vem comigo então, Eu tenho aqui o 5. O 5 pode dividir por 5? Pode. O 5 pode dividir por 5. Então, eu escrevo ali do lado porque pode, eu vou escrever aqui do lado. E agora eu faço a conta. Esse 5 não precisa. Esse 5 você já pode repetir porque ele deu adeus. Tchau. Isso aí já resolveu. Você vai fazer a conta. O 5 pode dividir por 5, então faz a conta. 5 dividido por 5 dá 1. A resposta você coloca aqui embaixo, 1. E agora é que você vai observar o seguinte. Eu preciso continuar a conta? Não. Por quê? Porque chegou a 1, acabou a conta. Então presta atenção, isso aqui foi só uma revisão de fatoração. Então, se você já lembrou como é que é a fatoração, você vai conseguir continuar a aula. Se você ainda não entendeu como é que faz essa fatoração, vai precisar dar uma parada nessa aula e vai precisar fazer aula de fatoração, certo? Então vamos lá, hein? Se liga aqui. Agora que eu já fiz a fatoração, olha que legal. Eu irei agora multiplicar esses números. Por que que eu vou multiplicar? Porque isso daqui não é uma fatoração. Isso é uma fatoração. E o que é uma fatoração? É a ação de transformar números em fatores. E o que é fator? Você já viu lá na nossa aula anterior. Fator é números que estão multiplicando. Vamos lá. 2 vezes 3 é igual a... Esse número é primeiro fator, esse número é segundo fator, esse número é produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, fatoração é a ação de transformar números em fatores. Então, é multiplicação. Você não vai somar, você vai multiplicar. E quanto é que dá essa multiplicação? Eu vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Olha a dica que eu vou te dar. Você pode multiplicar assim, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Eu vou te dar uma dica. Ao invés de começar do menor para o maior, comece do maior para o menor.
Ah, mas pode isso? Pode. A ordem dos fatores não altera o produto. Por que isso? Depois você lá na frente vai ver que vai te ajudar. Então eu vou começar aqui do maior, tá bom? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então a resposta aqui deu 20. E olha que lindo, se a resposta dessa multiplicação deu 20, você então já sabe que o MMC de 4 e 5 é 20. É simples assim. Então, galera, presta atenção. MMC fatorando não é difícil. O difícil é fatorar. Você tem que saber fatorar. Você tem que ter tido aula de fatoração. Depois que você aprendeu a fatorar, basta multiplicar esses fatores aqui, pronto, a resposta é o MMC. Eu agora vou te explicar de novo, só que agora nós não vamos ficar explicando a fatoração, certo? Fatoração é uma outra aula. Presta atenção como é que vai acontecer. Ó, se liga aqui. Eu quero agora calcular o MMC de 3 e 7. O que você vai fazer aqui agora? Ó, presta atenção. Você vai escrever o 3, vai escrever o 7, separar com a vírgula e fazer um traço. Quais são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então você vai fazer a seguinte pergunta. Vamos lá. O 3 pode dividir por 2? Não. O 7 pode dividir por 2? Não. Então você não escreve o 2 aqui e o 2 está eliminado. Vamos para o próximo. O 3 pode dividir por 3? Pode. Blim-blão. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai escrever o número 3 aqui do lado, o número 3. E agora você vai fazer a conta. Vamos lá. O 3 pode dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Coloque a resposta aqui embaixo. O 7 não pode dividir por 3. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o número 7 aqui. Pronto. Nossa primeira linha já foi. Olha essa segunda linha aqui, já virou 1. Legal. Então, você não precisa mais perguntar 1. Pergunte o 7. O 7 pode dividir por... Não precisa perguntar por 2. O 2 está fora. Você tem que perguntar pelo 3. Vamos lá. O 7 pode dividir por 3? Não. Então, o 3 está eliminado. Vamos agora perguntar com o 5. O 7, percebe que eu não estou perguntando 1. 1 já está fora. O 7 pode dividir por 5? Não. Então, o 5 está eliminado. E agora o 7, vamos lá. O 7 pode dividir por 7? Pode. Então, você escreve o 7 aqui do lado. E agora você faz a conta. Qual é a conta aqui agora? Vamos lá. Vou repetir. 7 dividido por 7 dá 1. Pronto, coloca a resposta aqui embaixo. Blim, blão. O que aconteceu aqui? Chegou em 1, acabou a conta. Quando chegar no 1 é porque a conta chegou ao fim. E agora, para saber o MMC, até aqui agora você só fatorou. Para saber o MMC, você tem que multiplicar esses fatores. 3 vezes 7, 21. Então, o MMC de 3 e 7 é 21. Está entendendo? Depois nós vamos fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Mas, por enquanto, você precisa entender o processo aqui. Está entendendo? Está tranquilinho? Então, vamos para mais uma aqui agora. Ó. Eu quero saber qual é o MMC de 5 e de 15. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o 5, vai escrever o 15, separar com a vírgula, fazer um traço. E agora, olha só que legal. Presta atenção, hein? Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. E agora você vai fazer a seguinte pergunta. Ó, o 5 pode dividir por 2? Não. E o 15 pode? Não. Então, o 2 está fora. O 2 não me interessa. Agora pergunte. O 5 pode dividir por 3? Porque o 3 é o próximo, né? 5 pode dividir por 3? Não. E o 15 pode dividir por 3? Pode. Então você escreve o 3 aqui, ó, e faz a conta. Só que esse 5 não pode dividir por 3. Então você repete. O 15 pode dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Certinho? Pronto, vamos para o próximo aqui agora? O 5 pode dividir por 3? Não.
E esse 5, claro que é o mesmo, também não. Então, agora é o 3 que está fora, ele está eliminado. Vamos para o próximo. O próximo agora é o 5. O 5 pode dividir por 5? Pode. Então, escreve aqui do lado. E aí, agora, o que vai acontecer? Você vai fazer a conta. 5 dividido por 5 vai dar 1. Coloca a resposta aqui embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. Coloca a resposta aqui embaixo. Opa! Chegou em 1. Chegou em 1. A conta acabou. Como é que eu sei agora qual é a resposta? Qual é o MMC de 5 e 15? Nós vamos multiplicar isso daqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, a resposta será 15. O MMC é 15. Tudo bem até aí? Vou para mais um exemplo, só que agora eu vou com um exemplo aqui, ó, com 3 números. E aí depois a gente faz um esquema mais rápido, certo? Então, ó, vamos agora para o cálculo do MMC de 3 números. Se liga no que vai acontecer aqui agora, ó. Eu quero o MMC de 2, 4 e 6. Então, vamos lá. Eu quero o MMC agora de 2, 4 e 6. Eu vou escrever o número 2, o número 4, o número 6, separar e fazer um traço. Agora, vamos lá, hein? Se liga. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, se liga aqui. Vamos começar aqui pelo 2. O 2 pode dividir por 2? Pode. Então, eu já posso escrever o 2 aqui e começar a fazer a conta. Vamos fazer a conta. 2 dividido por 2 dá 1. Coloco a resposta aqui embaixo e separo com a vírgula. Agora, vamos fazer a pergunta do 4. O 4 pode dividir por 2? Pode. Então, divide. 4 dividido por 2 vai dar 2. Coloque a resposta aqui embaixo, ó. Agora, eu vou fazer a pergunta com 6. O 6 pode dividir por 2? Pode. Então, coloque a resposta aqui embaixo. Pronto. Nossa primeira linha já está resolvida. Agora, vamos para a próxima aqui, ó. Esse 1 aqui já está fora, né? Já chegou no fim dele. Agora, vamos perguntar desse camarada aqui, ó. O 2 pode dividir por 2? Pode. Então, você vai escrever o número 2 aqui do lado e vai fazer a conta. Não com esse 1, porque esse já chegou ao fim. 2 dividido por 2 vai dar 1. Coloque a resposta aqui embaixo. 3 dividido por 2 não pode. O 3 não vai poder dividir por 2. O que você vai fazer? Colocar a resposta aqui embaixo. Pronto. A segunda linha já foi. Vamos agora para a terceira linha. Esse 1 já está fora, esse 1 já está fora, está faltando esse. Vamos lá. O 3 pode dividir por 2? Não. Então, o que vai acontecer? Você risca o 2. Vamos perguntar agora com o 3. O 3 pode dividir por 3? Pode. Então, escreve o 3 aqui. E faz a conta. Não com esse 1 porque chegou ao fim. Não com esse 1 porque chegou ao fim. Vamos com esse 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Coloque a resposta ali embaixo. Opa! Chegou aí, ó. Chegou ao fim. Por quê? Porque tudo ficou 1. Então, agora, para saber a resposta, você vai multiplicar os fatores. Eu gosto de começar aqui, ó, do maior. Daqui do de baixo para cima. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Se a resposta aqui, ó, é 12, então o MMC de 2, 4 e 6 é 12. Tá vendo? Então não tem problema nenhum se você tem 2 números, 3 números, 4 números, 5, não tem problema. Você vai fazer 1 por 1. Até aqui está tudo tranquilo, tranquilo igual um grilo. Então agora, presta atenção, que tem um jeito para você fazer isso aqui mais rápido. Ó, se liga aqui. Eu quero que você calcule agora o MMC entre 4 e 10. Presta atenção, eu vou escrever o 4, olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu não vou ficar escrevendo 2, 3, 4, por quê? Já está na minha mente, os números primos são 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, certo? Então, olha o que vai acontecer, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer a seguinte pergunta. O primeiro é o 2. 4 pode por 2? Pode. Então, escreve o 2 e faz a conta. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Vamos agora para essa linha aqui agora. Ó. O 2 pode dividir por 2? Pode. Então, escreve o 2 aqui. E faz a conta. 2 dividido por 2 vai dar 1.
5 dividido por 2 não pode, o que você faz, hein? Isso, você repete. Agora, presta atenção. Nessa linha aqui, esse 1 já está fora. Eu tenho que perguntar o 5. O 5 pode dividir por 2? Não. Então, o que você pode fazer? Você já pode fazer a seguinte pergunta. Claro, você pode fazer, ó, pode dividir por 2? Não. Próximo, 3. Pode dividir por 3? Não. Próximo. Você pode ficar fazendo a pergunta do próximo. Só que se você já souber qual é o próximo número, já coloca ele direto. Ó, o 5 pode por quanto? Pode por 5. Então você já vai direto para o 5 aqui. Mas se você não sabe isso, não tem problema. Escreve os números primos, vai cortando e vai fazendo de 1 a 1. Não tem problema nenhum. Vamos fazer a conta? Esse 1 está fora, repete. 5 dividido por 5 vai dar 1, coloca a resposta aqui embaixo. Chegou tudo em 1? Acabou a conta. Então agora nós vamos multiplicar isso daqui. Eu gosto de começar por baixo. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. A resposta aqui é 20, então o MMC de 4 e 10 é 20. Tudo bem até aí? Até aqui está tudo mais ou menos? E aí? Então agora o que você vai fazer? Você agora vai fazer uma série de exercícios. Você tem os exercícios de fixação que você precisa saber. E depois você tem exercícios extras, que são exercícios do tipo que cai lá na sala de aula. E aí presta atenção. Quanto mais exercícios você fizer, mais você fica fera, menor é a chance de você errar na prova, beleza? Então vamos treinar muito, treina bastante, tem muitos exercícios aí para você ficar fera. Agora responde uma coisa aqui para mim. MMC, mínimo múltiplo comum, é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.